Bom dia pessoal. Poxa, só porque não teve café, bom dia de novo. Aí, uma satisfação muito grande começarmos esse primeiro ato da Filarmônica de uma maneira bem acompanhada. Então nós vamos fazer um bate-papo um pouco aqui localizado sobre a inovação nesse contexto, que é o nosso grande motivo e propósito estar aqui. Bem-vindo, Gustavo, bem-vindo, Ana. Toma seus devidos assentos. Vamos começar, pessoal. Como qualquer espetáculo, esse é o primeiro ato. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito durante o dia desse evento que a gente começa. Começamos, então, uma lógica de por que a gente está aqui hoje, né? O Summit é o terceiro ano desse evento, que o grande objetivo dele é o quê? Levar a discussão da inovação para o nível dos executivos, para o nível da estratégia. Não faz sentido a gente não ter esse debate, a gente não ter essa conversa de uma maneira bem estratégica e objetiva para que a gente tenha o alinhamento desse tema que a gente sabe que dá muito trabalho, que não é simples, mas que faz com que ele mexa o ponteiro. Então, nada melhor do que a gente começar a conversa com esses dois. E eu fico muito à vontade, porque eu fui das duas casas, então, e mais do que nunca, dois atleticanos, não pode falar não, né, Pimenta? Bora, vamos lá, Ana, aqui é nossa. Pessoal, então bem-vindo, bom dia mais uma vez, vamos começar a conversa. Eu queria trazer, Ana, você para a conversa, dessa maneira, eu queria entender como que você vê e como que a gente faz para levar esse debate da inovação para o andar de cima, para defender esses propósitos e convergir ele junto com a estratégia. Como é que você vê esse ponto de vista e trabalha na Anglo América? E já adianto mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Leandro. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui e um prazer falar de um tema que eu sou apaixonada. E como eu vejo inovação, para mim vai além da estratégia da empresa. Para mim tem que estar realmente enraizado na cultura, tem que estar nos comportamentos, na forma, né, que a empresa pensa e na forma que os líderes estão ali estimulando as tomadas de decisão. É aquela inquietude de sempre acreditar que a gente pode fazer algo melhor, algo diferente. Aquela inquietude do pensamento disruptivo, de trazer aqueles questionamentos constantes, né, de aplicar um pouco aí de modelo socrático, de estar constantemente questionando, constantemente trazendo aí à tona dúvidas de onde a gente pode fazer diferente. Então, Leandro, eu acho que quando a liderança tem isso dentro aí, né, da sua atitude e traduz isso no seu, não só no walk the talk, mas também fala menos talk, mais walk, né? Eu acho que isso é muito importante, porque ele seta aí todo o contexto, dá a direção, e aí isso vai para a estratégia da empresa de uma forma quase que natural, porque já está intrínseco no pensamento. E a liderança puxando, né, gente? Não adianta nós aqui como líderes de empresas, líderes da mineração, se a gente não acredita nisso de verdade. Se nós não somos os primeiros que a gente fala, toda nova ideia, pelo menos nos primeiros 5 minutos eu tenho que acreditar que ela é boa, porque senão a gente já mata, né, aquela ideia. Então, dá realmente a oportunidade para as pessoas trazerem essas novas ideias e, de forma intencional, questionar e estimular o questionamento. Isso tudo para mim é inovação. Muitas vezes a gente pensa que está muito atribuído aí a grandes gastos, grandes investimentos tecnológicos, grandes aportes, né, de capital, mas a gente esquece que pode estar nessas pequenas coisas, nas atitudes do dia a dia, começando pela liderança e cascateando para toda a empresa, e isso vai sim estimular esse pensamento que vai, sem dúvida, trazer muitas novas ideias e muitas novas soluções, porque é o que a gente precisa. Boa. E Ana, você falou dos 5 minutos iniciais para acreditar numa ideia. Aqui não, né? Quem nunca viu, isso é só em Nárnia que acontece. Quem nunca viu, às vezes, uma boa ideia, a gente achar diversos sabotadores internos, a gente não consegue fazer com que isso avance, mas depois quando dá certo, são vários no corredor. Eu sabia, eu tinha certeza que você, parabéns Ana, eu sempre acreditei,
Será? Então, acho que esse é o grande papel nosso que a gente tem que fazer. A gente vai aquecendo essa conversa aqui, trazendo alguns exemplos para o dia a dia. E aí um ponto que eu trago para você, Ana, nessa fala, você acredita que temos hoje, Gustavo, cerca de 30%, esse número ele é representativo. A gente tem hoje cerca de 200 provas de conceito que a gente já rodou nesses últimos 6 anos e meio do Mining Hub. Dessas provas de conceito é natural, que são hipóteses, podem dar certo ou não. Cerca de 30% priorizadas por mineradoras, definidas por mineradoras, investidas por mineradoras, tecnicamente aprovadas, cerca de 30% estão on hold. Onde que está o nosso? Está no nosso apetite, na nossa forma de fazer isso acontecer. O tempo biológico nosso é completamente diferente, às vezes, de uma startup, de um mercado. Então, é fundamental acreditar nesses 5 minutos e a gente fazer torcer. Gustavo, obrigado mais uma vez por estar com a gente, por aceitar esse convite. Eu queria te trazer também para essa discussão. Como é que faz para brigar lá no andar de cima e levar a inovação e defender junto com a estratégia, hein? Obrigado mais uma vez. Leandro, primeiro queria dar os parabéns a você, a sua equipe, por elaborar e colocar de pé uma discussão tão importante, dar bom dia a todo mundo aqui. Sempre é muito bom estar de volta a BH, né, minha terra, então adoro poder visitar a cidade. Para falar de um tema tão importante também, dar um alô aqui para a Ana, minha amiga. E eu acho assim, a gente tem um desafio enorme na mineração, né? Eu estou como presidente da companhia da Vale há 8 meses e hoje eu estou convencido que talvez o maior desafio que a gente tem hoje é como é que a gente posiciona a mineração para o futuro que a gente quer construir, né? Se a gente está aqui hoje vivendo mais longamente, tendo melhores serviços e tal, vocês provavelmente fazem parte da mesma categoria que eu, que é a parte dos convertidos da mineração. A gente está aqui e o mundo melhorou muito pelo que a gente fez, né? E quando a gente olha o futuro, a mineração vai ter um papel ainda mais importante no mundo que a gente quer criar, seja de inteligência artificial, de tecnologias, etc. e tal. Mas isso passa por a gente também entender que a gente errou ao longo desses anos, em muitas ocasiões, e que a gente precisa fazer uma mineração diferente, né? Uma mineração com menor pegada ambiental, uma mineração que a gente consegue trazer a sociedade com a gente, uma mineração onde a gente tira as pessoas do risco. E quando você vislumbra essa mineração do futuro, ela só é possível com a tecnologia. Eu não consigo ver a gente conseguindo fazer esse avanço para essa mineração que a gente quer criar, para essa indústria que a gente quer desenvolver, sem um desenvolvimento e uma implementação tecnológica substancialmente maior do que a gente já fez até hoje. Então, desde o caminhão autônomo, que a gente vai tirar a pessoa do risco, o cara que se acidentava e morria numa mina, e também vai gerar menos emissão, e também vai ter menos custo de operação. Então, numa indústria de commodities, você precisa ser capaz de operar de forma eficiente. A tecnologia para ajudar os nossos clientes, por exemplo, a descarbonizar a indústria siderúrgica, que é talvez um dos grandes desafios que a nossa geração tem, né? A indústria siderúrgica hoje emite 8% das emissões do mundo. Nós somos mineradores. Quando a gente olha as nossas emissões, o escopo 3 é 95% ou mais das nossas emissões. Então, eu poderia dizer, olha, isso não é um problema meu, eu só vou descarbonizar aqui a minha mina, a ferrovia, porto e as minhas operações. Sim, é um problema meu, né? Então, poder ajudar os nossos clientes a desenvolver novas rotas de produção de aço com menor pegada de carbono é importante. Isso só vai ser possível com tecnologia na ponta, criando soluções como, por exemplo, a Vale fez recentemente e está fazendo o ramp-up do briquete, novos processos produtivos. Então, vocês veem que os grandes problemas que a gente quer resolver, se a gente pensar que a mineração ela vai ser ainda mais necessária, mas fato é, a sociedade ainda tem um desafio de entender o nosso papel dentro desse mundo, né? Isso é muito comum da gente que fala muito sobre o setor. É um setor necessário, mas não desejado, não querido, né? As pessoas, se pudessem, diria que não nós, mas grande parte da população poderia preferir não ter, né? E a gente tem que ser capaz de provar que a mineração faz o mundo melhor e que a gente consegue, de fato, entregar um produto com responsabilidade ambiental, social, e a tecnologia, ela vai tocar todos esses elementos, seja olhando para dentro, da forma como a gente faz as nossas próprias operações, né? Seja olhando para fora, como a gente ajuda os nossos clientes a descarbonizar,
seja olhando para nossos objetivos, por exemplo, de preservação ambiental, e a tecnologia está ali no monitoramento de florestas e tal. Então, eu tenho sempre muita dificuldade, sustentabilidade e inovação, eu sempre tenho muita dificuldade de ver isolado. Para mim, é o negócio. Assim, uma empresa que não cuida de ter um negócio sustentável no longo prazo, que não incorpora tecnologia e inovação dentro do teu dia a dia, das tuas decisões, é muito difícil imaginar que essa companhia vai vencer no médio e longo prazo. Então, diria que, como presidente da companhia, o meu comitê executivo, o meu conselho, a gente tem uma visão de médio e longo prazo sempre. Obviamente, existem restrições orçamentárias, toda companhia tem isso, mas a gente está sempre olhando essa companhia que a gente quer criar e perseguindo esses objetivos. Eu acho que essa é a missão do setor, né? Acho que como setor não adianta a gente fazer um bom trabalho, a Ana, mas se tiver um acidente em qualquer lugar da indústria, isso impacta a gente, impacta a nossa... Então, esse é algo que a gente precisa trazer também a comunidade junto com a gente da mineração nessa jornada. Boa. Ana, você complementa? Não, eu concordo plenamente, Gustavo. Então, só complementando, né, eu acho que a gente tem que acreditar que o que hoje parece impossível, ele pode sim, né, ser alcançável. A gente pode sim fazer uma mineração silenciosa. A gente pode, sim, minerar toda a tabela periódica. A gente pode ter um mundo onde na mineração onde nada é rejeito, onde a gente pode chegar a movimentar metade da massa e recuperar o dobro. Por que não? A gente tem que acreditar. A Anglo América tem um projeto subterrâneo de mineração no norte da Inglaterra, perto da cidade de York. 1,5 km está ainda em desenvolvimento, mas é 1,5 km, uma mina subterrânea, dentro de um parque nacional. E depois que todo o projeto, né, tiver executado, você vai passar no parque e você não vai saber que tem uma mineração. As pouquíssimas estruturas que vão ficar no parque, elas vão estar pintadas de verde, e são pouquíssimas, tudo acontecendo de uma forma subterrânea, silenciosa, respeitando a comunidade que está ali no entorno, que realmente tem que receber os impactos positivos da mineração. Então, acho que tudo isso a gente tem que acreditar que é possível. Coisas que hoje a gente fala, não, eu não consigo imaginar uma mineração dessa forma. Dada a essencialidade do nosso setor, dado que a gente não vai conseguir pensar numa vida moderna, né, e a continuidade da vida como ela é hoje, sem a mineração, dado que vai ficando cada vez mais crítico, o Eduardo colocou muito bem, quando a gente pensa, né, na transição energética, na relevância dos minerais críticos, não tem como pensar numa vida sem mineração, a gente vai ter que aprender, sim, a fazê-la de forma cada vez mais amigável, seja com o meio ambiente, seja com as comunidades, e não tem como a gente continuar fazendo do jeito que é hoje. Vai demandar esse pensamento disruptivo, vai demandar tantas mentes brilhantes aqui, para terem as suas ideias colocadas para fora e serem bem aceitas e serem apoiadas. Essa história de curto e longo prazo para o nosso negócio, não tem como. O nosso negócio é um negócio de longo prazo. Ninguém está aqui fazendo mineração, né, para durar 1 ano, 2 anos, e os ciclos são muito longos. A gente tem que saber equilibrar isso. Tem que entregar o curto, mas essas decisões de longo prazo, elas todas têm que estar com essas portas abertas para equilibrar as alocações de capital e receber muito bem, né, os pensamentos disruptivos e equilibrar tudo isso. Para isso que a gente está aqui, né, Leandro e Gustavo? Se não fosse isso, se fosse fácil, né, a gente já teria resolvido tudo, mas a gente está aqui pelo desafio. E a união do setor, né, a união de toda a cadeia, vai fazer a gente ficar realmente muito mais fortes. E é fato, a gente está aqui por causa disso e a gente tem que fazer isso mudar. E aí eu queria, então, já a primeira rodada é bom que a gente já aquece, já tira aquele primeiro formal da reunião, agora a gente começa a entrar um pouco mais profundo. Ana, queria falar um pouco, então, com você, Gustavo e Ana, sobre o como. Eu queria entrar um pouco nessa linha da implementação. Você tocou nesse ponto do curto com o longo prazo, eu acho que isso é uma questão que parece simples na hora que você olha para o setor, mas ele ainda sofre algumas questões, né? Quem nunca, às vezes, teve que ter defesa de orçamento para sustentar projetos de implantação, quem nunca teve que ter dificuldade de replicação. Então, esse ponto, Gustavo, nessa linha, queria te trazer para a conversa, como que a gente pode, de fato, Ana trouxe que isso é um desafio que a gente tem que equalizar.
Mas esse curto e longo prazo, essa ambidestria de resultado, você que teve tanto do lado do CFO como o dinheiro, mas hoje olha os dois, você tem que equilibrar os dois pratos. Como é que fazem? Eu já equilibrava, meu time aqui não vai concordar, mas eu já equilibrava os dois pratos como CFO. Eu acho que o tom do topo, né, o tone from the top, é super importante aqui, né? Se o presidente, o comitê executivo não acreditam nessa jornada, é muito difícil, que eu já passei por outras companhias ao longo da minha vida, é muito difícil que essa agenda avance, assim como várias outras agendas estratégicas da companhia. Então, eu acho que é muito importante que a liderança da companhia, de fato, compre a importância disso e entenda o valor dessa jornada de transformação digital dentro do teu negócio, né? Eu acho que no nosso caso da Vale, a gente tem muito claro a companhia que a gente quer construir, o legado que a gente quer deixar, e entende, como consequência, o papel da inovação dentro dessa jornada, né? Eu dei alguns exemplos aqui, mas a gente hoje está investindo 800 milhões de dólares por ano em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente aumentou os nossos investimentos ao longo desse último ano, né? Apesar de que, eventualmente, cortar me daria um resultado de curto prazo, eu não estou nesse negócio. Meu negócio, como a Ana comentou, é criar valor no médio e longo prazo, né? O que vai me deixar orgulhoso o dia que eu for embora daqui é olhar para trás e falar, nós criamos a companhia mais fascinante da indústria, né? A companhia que está na fronteira de vários dos desenvolvimentos que fazem essa indústria ser melhor e entregar o seu produto da forma como precisa ser entregue, da forma mais eficiente, mais tecnológica, mais inovadora, sem matar gente, né? Com operação eficiente, segura. E a tecnologia, de novo, ela é fundamental para isso. Então, eu acho que começa do topo. Acho que você precisa também incentivar uma cultura de inovação, quer dizer, você precisa saber conviver com os erros, né, com projetos que eventualmente não entregam aquilo que você tinha inicialmente estimado. Isso é muito importante, né? As indústrias de tecnologias nos ensinaram isso, a capacidade de testar, de aprender, de inovar, de ter os off-ramps quando não funciona, ou seja, não se apaixonar pela tecnologia, é muito importante, e saber que em algum momento algo não vai entrar, mas é parte do processo criativo, né? E você tem que ter a inteligência de saber onde você aloca os recursos para aumentar as taxas de sucesso. É isso que eu presto para o meu time, né? Tem recurso, vamos fazer, mas vamos também não nos apaixonar por nada e entender que a nossa função no final é entregar essa companhia que a gente desenhou, né? E se não é por aqui, que seja por aqui, e a gente ter essa capacidade de reaprender, de promover esse constante aprendizado dentro da companhia, que inovação não seja um tema da área de tecnologia. Acho que isso já está mais ou menos superado, né? Mas a gente que é um pouquinho mais antigo aí, tecnologia, vem o cara da tecnologia e tal, e o cara, da onde vem essa pessoa, o que ele quer, vai acabar com o meu trabalho e tal. Isso meio que eu percebo, pelo menos na Vale, que é um tema que está um pouco mais dentro do negócio, ou seja, o meu cara de operação, ele tem que entender que a tecnologia é um aliado dele, né? Então, a tecnologia está ali para fazer ele ser mais eficiente, reduzir o risco da operação, poder produzir melhor, poder produzir mais, e usar a área de tecnologia como uma parceira para ele entregar o resultado que eu espero dele, como um operador de uma determinada mina nossa, né? Eu percebo que a gente hoje está mais atento a isso. Essa geração que está crescendo é uma geração também mais conectada, mais alerta a esse tipo de questão. Isso ajuda e tem uma enorme oportunidade. Então, eu acho que, para sumarizar, eu acho que tem um tema que o topo precisa apoiar, acho que você precisa desenhar isso culturalmente, precisa ser muito claro, a gente que fala muito com o time, né, e articula muito a estratégia, precisa explicar para o time a importância disso para entregar aquele futuro, né? Quando você conecta as pessoas ao redor de um propósito e consegue mostrar para elas que tecnologia ajuda a gente a entregar aquele propósito e objetivo de longo prazo, tudo flui e fica mais fácil. E isso é um pouco da nossa missão lá dentro da companhia. E acho que, só para fechar, eu trabalhei em banco, trabalhei em energia, estou há 3 anos e meio em mineração. Eu acho que o setor de mineração, ainda que tenha avançado bastante nos últimos anos, caminhões autônomos e tal, eu ainda acho, e há controvérsias nesse comentário meu, que a gente ainda está em baby steps, assim. Eu acho que esse é um setor que tem um potencial de disrupção absurdo. Eu acho que a gente tem que sonhar com isso. Eu brinco com o meu time, poxa, o Elon Musk está repousando foguete.
A gente tem que imaginar uma mina sem ninguém. Parece óbvio isso, certo? Deveríamos ser capazes de entregar uma mina onde é tudo automático. E por que é automático? Não só por custo, mas você tira a pessoa do risco, bota ela para fazer a análise, aumenta a eficiência da sua frota. Então, eu acho que aqui a gente pode também ambicionar mais como setor, até utilizando exemplos de outras indústrias, que eu acho que, de fato, a gente tem um espaço enorme para preencher aqui. Eu acho que a gente tem um caminho absurdo ainda para avançar dentro dessa indústria. Boa. E quando a gente comenta um paralelo com outras indústrias, Gustavo, a gente recebe muitas, Ana, no Mining Hub, fazendo benchmark. Na hora que chegou o terceiro perguntando, benchmark com mineração, peraí. Supostamente vocês falam que a gente é uma indústria old fashion, grandes players fechados, o cara vem fazer benchmark aqui. Eu falei, tem que entender isso melhor, né? Cara, eu acho que o principal item que a gente tem, isso fato, a gente pode ter diversas dificuldades, mas a gente tem um ponto muito positivo, que é a nossa capacidade de colaboração, mesmo em problemas mais críticos. Então, você pode ter qualquer tipo de problema, mas o setor permite que a gente colabore. E isso, Gustavo, às vezes, a gente tem um papel muito interessante, e aqui nós estamos com duas empresas que são Fórmula Providers, que é quem puxa a agenda dentro do nosso ecossistema, mas a gente tem um ecossistema que ele tem maturidade diferente de inovação. Então, isso é muito bom, e estamos bem combinados. Tem alguém que tem que puxar, tem alguém que tem uma capacidade, todo mundo tem CAPEX e OPEX. Então, se a gente tem boas ações sendo puxadas, sejam por 5 ou 6 empresas, os demais podem fazer o quê? Replicabilidade, deploy, levar. Alguém minimizou o risco. Esse é o grande poder de hub que a gente tem, é o grande poder setorial. Isso frente a todos os setores. Então, quando vieram perguntar, eu falei, opa, então nós estamos um pouco na frente, essa capacidade de colaboração. Ana, a história da Anglo, ela é uma história, principalmente no Brasil, recente, e a história da agenda de inovação, ela é muito paralela ao Mining Hub. Nós estamos falando dos últimos 6 anos, 6 anos e meio. Então, você vê um crescente muito forte. Eu queria entrar com você numa lógica de o desafio da implementação. A gente tem funil, vocês trabalharam desde a construção de bom funil, bons projetos, mas como que isso não para na estrutura, Ana? Qual que é o desafio? Ou para? Nós temos bons projetos, mas nós temos excelentes pessoas. E eu não consigo falar de qualquer tema, né, sem falar de pessoas, porque nós podemos ter aí o melhor minério, os melhores projetos, mas eu acho que acaba tudo indo, e pode ser clichê, tá, gente? Mas eu estou falando o que eu acredito de verdade. Eu acho que no final do dia são as pessoas, é a capacidade do ser humano de trabalhar junto, de realmente querer trabalhar em colaboração, é a capacidade do ser humano de fazer escolhas pautadas em valores, né? Inovação é um dos valores da Anglo-América, é a capacidade das pessoas de realmente fazerem as coisas acontecer. Eu vou contar para vocês, 2 semanas atrás, eu fiz um curso na Universidade de Oxford com outros 49 CEOs de vários lugares do mundo. Então, nós éramos um grupo de 50 e teve um dia que eles dividiram o grupo em dois grupos e fizemos um debate sobre inteligência artificial. E independente do que você acreditava, você estava num grupo que foi escolhido e o debate era: quem vai resolver os problemas do mundo? Inteligência artificial ou vão ser os homens? Foi fascinante, né? Daria para contar aqui bastante como foi. Mas independente, gente, da crença de cada um, do que vem aí de inteligência artificial, eu acho que tem um fator humano que nada vai substituir na tomada de decisão, em garantir que a disrupção está presente e em garantir que a gente está equilibrando os pratinhos das tomadas de decisão em alocação de recursos, que eles são finitos, em desenvolver as pessoas para o seu melhor potencial, para que cada um esteja aí presente, contribuindo para a empresa, contribuindo para o que a empresa faz para a sociedade, mas cada um no seu melhor, né? E criar um ambiente onde isso tudo seja realmente verdade e saia aí do discurso e vá para a prática. Então, Leandro, voltando para a sua pergunta, implementação, né? A gente sim incentiva esses projetos, a gente tem pessoas maravilhosas que levam isso com muita paixão, com muita dedicação, mas eu não posso deixar de concordar com o Gustavo, que eu acho que a gente ainda está baby steps, né? A minha ambição, o meu sonho como líder
nesse tema é muito maior de onde a gente está hoje, e que bom, que bom. O que eu acho que a gente tem agora é que pensar em como acelerar esses passos, porque eu não gostaria de estar aqui daqui a 2 anos e ainda acreditando que a gente está baby steps. E a gente tem que olhar para o lado e ver quem está fazendo melhor, gente. Que interessante que vem buscar benchmark na mineração. Eu fico louca querendo saber quem está fazendo melhor que a gente. E não porque a gente quer ser os melhores, eu falo muito isso com o meu time. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Porque quando você é melhor que alguém, alguém tem que ser pior. Eu não quero que ninguém seja pior que eu. Eu gosto de pensar em referência. E é assim que eu educo meus filhos também. Eu acho que a gente tem que ter referência na vida. Porque quando você tem uma referência, você sonha alto, você aspira, eu quero ser igual. Né? E aí, nessa caminhada de querer buscar o que é essa excelência na referência, você vai se descobrindo e fazendo ainda melhor. Então, bora ir para o mercado, bora ir para os outros setores, né? Tem energia, tem banco, ver quem está fazendo melhor. Nesse meu encontro, eu estava com CEOs de vários setores e eu saí frustradíssima, porque eu saí pensando como que a mineração está atrasada. Então, eu acho que a gente tem que buscar... vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso no Mine Hub. Eu acho que ainda bem que temos vocês, e você, Leandro, com a sua liderança, eu acho que você está aí numa liderança incansável, buscando e trazendo a gente juntos para isso, né? E o que eu posso dizer aqui, de forma declarada e pública, é que você tem todo o meu apoio. Esse não tava no roteiro, não, hein, Ana? Do script. Hein? Obrigado. E é um trabalho nosso em conjunto. A inovação não acontece no Mine Hub, acontece em vocês. Gustavo, esquece o que está aparecendo ali para a gente, tá? Encerrado. Eu acho que é o piso. É o piso, boa. Vamos lá. Ano passado, a gente teve no nosso Summit, o Bitar deu a sorte de levantar a bola aqui, que ele falou assim, eu queria o Mine Hub, Xará, não podia deixar essa, hein, Bitar? O Boechat também estava aí, ele falou assim, eu queria que o Mine Hub fosse igual o Cubo. Eu falei, não, vamos só no investimento, não preocupa com o modelo, não. Ele falou assim, então tá bom, o investimento eu garanto. Eu falei, beleza. Você já traz 800 milhões de investimento na inovação como um todo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Ana Crescente, com todo esse processo right size, em 2 grandes líderes, nós estamos num caminho correto, nós estamos num caminho de convergência. E aí, Gustavo, eu queria trazer para você o seguinte, olhando como um todo, você dá um passo para fora da Vale, olhando de fora, como é que você olha e vê aquela empresa, na sua visão, no seu assessment ali rápido, fala assim, essa é uma empresa resiliente de inovação. A gente tem um índice nosso, a gente acompanha nas empresas todas membros. Você tem ativos minerais, você tem produção, você tem várias questões, as pessoas, fundamental, a inteligência de tecnologia, fundamental. Isso tudo combinado, a gente tem um índice que a gente chama de resiliente. Uma empresa que você fala assim, essa empresa tem mais referência, outras não. Você dando um passo para fora nessa linha, Gustavo, como é que você olha para a Vale, o que você está faltando para você falar assim, essa é a empresa de referência nesse mundo de inovação que eu gostaria? Então, eu acho que é uma jornada, acho que a gente hoje está melhor do que a gente estava, a gente fez uma série de ajustes internos, além de alocar mais recursos, mas inclusive da forma como a gente está olhando a inovação. Então, por exemplo, você fez a referência ao Rafael Bitar, que é nosso vice-presidente, ele é o chefe de tecnologia da companhia e está olhando os serviços geotécnicos, geotecnia, e tecnologia está ali dentro. Então, estou vendo aqui o Pélio, o Boechat, ou seja, o time está dentro da operação, ajudando a resolver problemas do dia a dia, e hoje eu vejo a companhia muito melhor do que a gente estava alguns anos atrás. Agora, eu viajo muito, e o que eu vejo cada vez mais em relação à inteligência artificial é assustador. E olho para dentro, apesar de que o Pélio e o Boechat vão me dizer, a gente tem um monte de AI, etc. e tal, eu acho que a gente pode fazer mais, sabe? Eu acho que a gente pode ambicionar mais, porque eu acho que tem uma enormidade de oportunidades, coisas que a gente eventualmente ainda está aprendendo como manejar e como incorporar numa indústria tradicional. Acho que tem um desafio cultural importante que o meu time tem sido capaz de romper, que essa é uma indústria tradicional. Então, quando eu cheguei na Vale, era muito assim, isso aqui é mineração, Gustavo, isso aqui é ciclo longo, isso aqui não se faz assim e tal. E eu acho que o time hoje já está... mas dá para fazer melhor, dá para pensar diferente. Então, eu acho que essa companhia... Eu não quero nunca dizer que a gente está onde a gente gostaria. Eu acho que a gente sempre pode ir mais como companhia em vários elementos da nossa estratégia. E a transformação digital
Para mim é uma que está ao longo de uma jornada, tem muita coisa para fazer, e eu acho que é um tema meu, é um tema nosso, da indústria. Quer dizer, a indústria realmente precisa dar um passo à frente, e a gente poder puxar vários desses debates é bacana. Eu percebo o meu time sendo convidado para participar de várias discussões. A gente está falando, por exemplo, uma questão super relevante para a gente, mineração circular. A Vale já está fazendo 12 milhões de toneladas a partir do reaproveitamento de rejeitos. Lá na frente, a gente vai fazer 30 milhões de toneladas em 2030, 10% da nossa produção. Ou seja, é pegar aquilo que era um passivo, reprocessar ele e poder, em algum momento, ter uma companhia que não gera rejeito. A gente tem o direito e deveria ambicionar isso na mineração do futuro, não só porque isso é bom do ponto de vista de custo e eficiência, mas lembra da nossa conversa de poder mostrar para a sociedade que a gente entrega algo com responsabilidade ambiental e social? A mineração circular, ela é parte dessa narrativa. Então, ela entrega vários elementos da mineração que a gente quer construir, né? E tecnologia vai ser fundamental para a gente poder chegar nesse futuro. Então, acho que, assim, na tua pergunta, é uma jornada, estamos caminhando, mas dá para acelerar. Boa. Pessoal, daria para a gente ficar aqui uma boa parte do dia conversando com esses dois grandes líderes que a gente tem aqui e referência para dentro do nosso ecossistema. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Ana, Gustavo, e em nome de vocês também agradeço todos vocês que estão aqui presentes, que a gente sabe que a agenda é uma escolha e vocês escolheram estar aqui com a gente. O nosso muito obrigado, uma salva de palmas para os nossos participantes.